Oi Marina, tudo bem? Esse é o meu segundo portfólio para M2 de Psicologia Social. E como a gente falou no primeiro de Teoria das Representações Sociais, a gente vai obviamente continuar falando de Psicologia Social, mas agora a gente vai entrar em outro padrão que é as relações. Então, na verdade, eu vou começar com um conceito de relação. Relação é todo vínculo ou enlace entre pessoas ou entidades. Vai ser sempre o resultado de uma interação entre coisas e pessoas. Pode começar, inclusive, na gravidez. Tipo, quando a mãe deseja muito um bebê e ela tá grávida e ela teve aquele desejo de ter o bebê. Ela engravidou, ali ela já começa uma relação. A pessoa nem existe ainda, mas ela já tem essa relação. Existe também na mãe e o bebê, quando a mãe conversa com o bebê, logicamente não responde, mas daí já cria uma idealização em cima da pessoa, já é uma relação. Mesmo que a pessoa não exista de fato aqui ainda, mas a mãe já tem uma relação com ela. É uma coisa única delas, mas já tem uma relação, assim como a gente pode ter uma relação com as nossas coisas, assim como eu tenho uma relação com a minha cama, como eu tenho uma relação com o meu sofá, eu tenho uma relação com o meu gato. Eles podem não responder, mas a partir do momento que eu me envolvo com eles e que eu vivo uma situação que engloba isso tudo, eu estou vivendo uma relação. E a gente falou muito em sala de aula sobre dialética. Acho que foi uma das coisas que a gente mais falou, principalmente porque é o que deixa bem claro na psicologia social, quando a gente vai falar de relações sociais, a dialética. Porque, na verdade, o que nós somos? Como seres humanos, nós somos uma ação e reação da sociedade que a gente vive. Então, a dialética é exatamente isso, é o conflito que a gente gera de contradição dos princípios teóricos que a gente já tem. É uma coisa dentro de uma coisa, é a ação e o resultado, quando tu faz isso, né? É aquela cadeia, que, igual eu falei no outro vídeo, é uma coisa, a gente é a mesma ação, a gente é o produto, né? Eu sou o produto e a ação do que eu faço na sociedade e o que a sociedade faz em mim. E assim a gente vai ficando nesse círculo e assim a gente vai nas nossas relações, assim como eu sou um espelho da minha mãe, a minha mãe é um espelho da mãe dela, mas a minha mãe também é um espelho meu, porque a gente tem uma relação. Então, ao mesmo tempo que eu me espelho nela, ela se espelha em mim. Então, a gente vai fazendo essa relação dialética, que uma vai complementando a outra dentro da outra. Uma confusão danada, acho que nunca a gente vai conseguir entender bem direitinho o que é dialética, porque, na verdade, a gente explicou tanto em sala de aula e a gente lê, e mesmo assim ainda é super confuso de explicar e eu nunca consigo explicar do jeito que eu entendo. Eu acho que eu tentei passar da melhor maneira possível o que é a dialética e como eu entendo dentro da relação social. Então, essa questão de relação social e sociedade. A gente falou muito em sala de aula sobre quem a gente é, né? Quem sou eu? Eu sou um produto individual? Não. Eu sou um produto de uma reação, né, de sociedade. Eu sou resultado de uma sociedade. E aí a gente falou muito sobre o ser mulher, né? Nossa, e o que é o ser mulher? Biologicamente eu sou mulher porque eu nasci com o cromossomo XX, mas socialmente eu tenho tanta coisa envolvida com ser mulher, que é, além de eu ter órgãos genitais femininos, né, de ter vagina, ter nascido sobre o cromossomo XX, a minha mãe já idealizou e já criou uma relação enquanto ela estava grávida de mim e já projetou isso, então todas as minhas coisas eram rosa, eu usava laço, eu tenho as orelhas furadas desde que eu nasci, porque é uma coisa imposta da sociedade que é a feminilidade. O ser mulher é uma coisa muito de construção social da sociedade, né? Quem sou eu, como eu me reconheço como mulher,
vai ser sempre de acordo com o conceito gerado de mulher da sociedade. O que é uma mulher para a sociedade? A mulher é a que gera filhos, a mulher é a que usa batom, é a que usa salto alto, é a que é mãe, é a que fica em casa. Lógico, hoje em dia mudando sempre, constantemente. Mas em teoria, em princípio, ser mulher é ser isso. Então a gente precisa sempre, né, desconstruir essa questão de ser mulher, principalmente na geração que a gente tá agora, que de transgêneros, né, e tanto entendimento de gênero, tipo, quem sou eu, como eu me reconheço como mulher. Eu me reconheço, eu aceito o gênero que eu nasci, mas eu me reconheço como mulher dentro do que a sociedade me impõe como ser mulher. Em partes. Somos todos em partes semelhantes daquilo que a sociedade projeta na gente. E aí, a gente fala de novo de dialética. Acho que é uma coisa que a gente fala tanto e fica meio repetitivo, né? Mas assim, sociedade molda a cultura, o ciclo social, molda tudo que engloba a gente e aí engloba o indivíduo e vai moldando o indivíduo. E aí o indivíduo vai moldando a sociedade. E assim a gente vai nesse triângulo, nesse círculo sem fim, né? De um moldando o outro e a gente é ação e reação daquilo que a gente faz dentro da sociedade. Eu sou a mulher que sou hoje por causa da ação da sociedade em cima, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo coisas ativas para mudar a perspectiva de mulher em cima dessa sociedade. Então a gente vai modificando isso. Lógico, isso é minha visão, né? De acordo, igual a gente já conversou muito em sala de aula. A cultura que a gente tem, né? A cultura vem de uma prática social que é resultado da dinâmica de relações sociais. Então a cultura faz parte de toda a conversa, de toda a relação que a gente tem com outros indivíduos. A arte que eu faço, vou vender na praia, é uma relação e eu estou tendo um momento cultural. Então, no texto do Vygotsky, ele fala muito que tudo que é cultural é social. Então, faz do social um gênero e a cultura uma espécie. O social como uma coisa super ampla e a cultura como uma espécie do social. Eu não posso falar de cultura sem falar de relação social. A cultura só existe por causa da relação social, mas eu só tenho relação social envolvendo cultura. Faz sentido, né? Uma coisa dependente da outra, como sempre a gente tá nessa cadeia, que um dentro do outro vai modificando o outro e vai se entendendo. Aqui, no texto do Sirgado, ele fala ainda sobre o Vygotsky, nossa, esse cara é difícil de falar, da história da psicologia e da dificuldade de dimensionar o social no indivíduo. Ou seja, a gente tem dificuldade de entender no indivíduo o que é social, o que não é social, o que é dele de comportamento e o que é de construção social. Porque eu nunca vou saber se... É muito difícil de entender se aquele comportamento é individual daquele sujeito ou se ele está sendo o reflexo de um meio social. Então, no próprio texto, ele fala muito sobre isso e não chega em conclusão nenhuma, porque na verdade é muito difícil, eu acho, de conseguir identificar isso bem direitinho, né? Sempre, né? Voltando para dialética, que um é ação e reação do outro. Eu acho que eu tenho aqui várias vezes que eu vou voltar para dialética. E aí a gente tem aquele seminário do Cortella, maravilhoso, que ele fala que a gente não é criado, né? A gente não veio pronto. Sempre. Ele fala no vídeo dele: eu não sou o mesmo Cortella de ontem, porque eu estou sempre em modificação.
E é exatamente isso, a gente não nasceu pronto, a gente é uma construção, né? Todo tempo modificando e se moldando e, logicamente, a gente segue os instintos dos nossos pais, a gente se espelha neles, vai se espelhar nas outras pessoas com quem a gente está inserido na sociedade, né? Assim é como a gente falou em sala de aula de crianças que são super estimuladas pelos pais, que têm um maior desenvolvimento cognitivo e social, do que daquelas que não são tão, né, não tem tanto desenvolvimento pelos pais, que não são tão estimuladas. Elas não têm a mesma relação social que os outros têm. Lógico, vai ser mais tímido, vai ser mais fechado, porque na verdade a criança vai sempre repetir o comportamento que ela vê. Se uma mãe sorrir pro bebê, ele vai sorrir de volta, porque é aquilo que ele vê. Ele não vê outra coisa, lógico, a não ser que ele vai chorar quando ele tá em fome, quando se sente dor, etc. Mas quando ele recebe um estímulo triste, ele vai ficar triste. Quando ele recebe um estímulo feliz, ele vai ter um estímulo feliz, né? Ele vai ficar feliz. Então, a gente não nasce pronto. A gente nunca tá pronta, a gente é uma construção social, né? E eu gosto que o Cortella fala bastante de como as coisas atualmente são muito rápidas, né? A gente tá na geração miojo, que tudo é rapidinho. Que antigamente era muito gostoso que as famílias se reuniam pra fazer pamonha. E eles colhiam milho, descascavam e tudo aquilo, até o processo todo da pamonha ficar pronto, era só pra ter interação social entre família. Hoje em dia não existe mais isso, porque tu vai lá e compra pamonha pronta. Então, assim, as relações sociais nossas hoje em dia são baseadas em coisas muito rasas e curtas. Ele fala muito sobre famílias que se encontram para almoçar. Em 15 minutos almoçam num restaurante fast food. Totalmente diferente da época. Vamos falar assim, ó, totalmente diferente de uns 15 anos atrás, quando todo mundo fazia almoço de domingo e sentava na mesa, todo mundo cozinhava junto. Sou gaúcha, todo mundo sentava e tomava um mate, né? Hoje em dia não, a gente tá na geração miojo, que tudo é muito rápido, tudo passa muito rápido e a gente não tá dando devido valor para isso e, lógico, não tá vendo o mundo que a gente vai deixar. E daí ele fala também: o mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que vamos deixar para este mundo. Que é, de novo, sobre jovens de hoje que não têm noção de dinheiro, de como que as coisas funcionam, porque querem as coisas muito rápidas. Porque o mundo que a gente vive hoje, a sociedade que a gente está inserida hoje, ela é muito rápida, né? A gente parou de esquentar comida no fogão e agora a gente usa micro-ondas. Uma coisa que levava 20 minutos, agora leva 1 minuto. Então, as coisas são muito rápidas. Então, os jovens querem entrar numa empresa como trainee hoje e daqui 2 anos a gente tá frustrado porque não é diretor. Mas a gente não entende que leva muito tempo para se construir uma carreira, que leva muito tempo para se manter e para construir e solidificar uma coisa, né? E acho que é isso. E aí depois a gente vai entrar lá no Bauman, que fala de modernidade líquida, que nada mais é sólido, né? Hoje em dia, que a gente vive nessa onda líquida, que tudo vem e vai muito rápido. Nossos relacionamentos são rasos, todos os nossos envolvimentos são muito rápidos e sem intensidade do jeito que tem que ser. E sempre sem ser sólido, né? Uma coisa líquida, que passa pelas mãos e que a gente não dá bola e que a gente esquece da responsabilidade social da responsabilidade emocional e social que a gente tem com os outros. E querendo ou não, isso reverbera na gente também, né? Porque eu sou responsável
eu sou responsável emocional pelo que do outro, assim como ele é de mim, e a gente vai sempre nessa dialética, né? Tipo, circular. E, na verdade, enquanto a gente tá vivendo esse tempo líquido, a gente não tá mantendo relações sólidas. E aí a gente vai vivendo uma coisa vazia de redes sociais e criando mundos imaginários, né? Líquidos. Eu vou voltar, porque eu pulei uma parte muito importante, que são os signos. Os signos pro Vygotsky, que são considerados instrumentos de atividade psicológica, que na verdade é o que a gente utiliza principalmente para dar intensidade psicológica naquilo que a gente vê. Que eu gosto muito é o signo que o Michelangelo fez, quando ele fez a escultura representando Moisés e o bezerro de ouro. E o signo, na verdade, é a idealização, é aquilo que a gente consegue materializar do que a gente imagina. Então, o signo ali representado vai ter um impacto na pessoa que vai ver, e ao mesmo tempo ele impacta o Michelangelo quando ele fez, porque na hora que ele parou para analisar, ele se sentiu impactado da mesma maneira. E aqui, ainda tem aqui, diz assim, ó, a escultura do Moisés não significa algo para quem contempla, mas também para Michelangelo, que a produziu. O artista pode ver-se na sua obra. À medida que a produz, torna-se o outro que olha e interpreta. O signo opera no campo da consciência, no qual o autor e o espectador constituem ambos atributos de uma mesma pessoa. Ou seja, ele fez aquilo para que outras pessoas sentissem a mesma coisa que ele sentiu naquele momento. E ele consegue com isso, porque ele utilizou do mesmo signo, que é igual, porque o signo é uma construção do homem, né? E aqui também, no texto, continua dizendo que no campo da linguagem, para Batkin, o sinal como forma linguística e o sino como a sua significação num dado contexto enunciativo. Ou seja, ele é a introdução para tu entender e te relacionar melhor com as outras coisas que estão no teu meio social e fazer, né, uma ligação entre as coisas. Então é isso. Espero que tu goste. Esse é o meu portfólio para M2 de Psicologia Social. E essas são as relações sociais e muita dialética e uma coisa dentro da outra que é dentro da outra. Tchau, Marina.